Sim. Ok. Então, vamos lá, vamos começar. Então, nosso tema de hoje são os óleos essenciais na sustentabilidade e responsabilidade social. Eu iria dividir hoje com a Ana, mas ela teve alguns probleminhas e não pôde comparecer, e aí a Thaís vai fazer as honras, maravilhosa. Obrigada, Thaís, por ter aceitado assim tão de última hora. E vamos lá, então. Vou me apresentar. Nossa, não sei por que não tá passando, peraí. Meu nome é Juliane Messias, eu sou bióloga, sou mergulhadora profissional e estou estudando aromaterapia, então sou uma aromaterapeuta em formação. Já uso os óleos essenciais há 1 ano e meio, como forma de terapia, como cosmético natural também. Hoje eu já não uso mais nada sintético no meu rosto e nem no meu cabelo. E sou consultora da Doterra há pouco tempo, então foi aí que eu comecei a estudar melhor os óleos essenciais, a composição química, para estar compartilhando de uma forma mais consistente, né? Apesar da minha formação não ser da biologia, mas a gente vê tudo muito assim por cima. Então, agora eu estou investindo em focar de uma forma mais ampla e específica dos óleos essenciais. E eu sou apaixonada por sustentabilidade e agora, mais do que nunca, com o autocuidado natural. Eu sempre tive muito assim, cuidado, respeito com o meu corpo, sempre bebi muita água, sempre fazendo o melhor para minha saúde. E para sustentabilidade também, sempre tive esse cuidado de fazer as coisas pensando no planeta, mesmo antes de decidir me tornar bióloga. Inclusive, eu nem entrei na biologia por esse motivo, mas acabou que não teve jeito. É isso, é a minha paixão e não tem como fugir. Então, tudo que eu faço é muito focado nisso. Eu penso no planeta e eu penso na minha saúde. E aí, os óleos essenciais, eles vieram para agregar muito valor nesse meu caminhar de autoconhecimento e responsabilidade também, né? E a Doterra foi uma grande surpresa positiva nesse sentido, e foi uma das coisas que eu me apaixonei. Falei assim, não, é isso mesmo, adorei, vou usar. E aí, quando eu comecei a usar e perceber os benefícios, agora eu quero compartilhar. Então, eu espero que vocês gostem bastante desse tema de hoje, porque é uma paixão muito grande para mim estar compartilhando isso com vocês. Thaís, por favor. Tá linda. Boa noite, gente, tudo bem? Fazia algumas semanas que a gente não se via, né? Sou feliz de estar aqui de volta falando com vocês. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica, trabalhei anos na indústria farmacêutica, tenho bastante experiência na área industrial da indústria farmacêutica, né? E trabalhava com liberação de produto, bem no mundo alopático e rico, né? E aí eu decidi ir morar fora do Brasil por um tempo, fui a princípio para ficar 6 meses, acabei que fiquei mais de 4 anos, e obviamente em 4 anos a nossa vida se transforma, a gente se transforma, né? A gente se transforma todos os dias, graças a Deus. E aí foi morando no Havaí que eu conheci os óleos essenciais e que eu comecei a usar. E aí eu fiquei grávida, e aí eu inseri bem na minha rotina, e aí a minha filha nasceu, e essa é a Lua, que hoje tem 2 anos e 8 meses e só usa óleo essencial. Então, eu sou uma mamãe natureba, eu criei um curso que chama Clube Mamãe Natureba, onde eu ensino mulheres como cuidar dos seus filhos de forma natural, segura, eficiente, e para eles serem fortes, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque os óleos essenciais têm esse campo maravilhoso, terapêutico e emocional na nossa vida, e eu, como farmacêutica, me sinto muito feliz de falar sobre isso. Sou consultora da Doterra, tenho uma equipe, tenho pessoas maravilhosas que trabalham junto comigo, como a Gil, que é uma amiga e que agora também compartilha
Porque, na verdade, acontece isso, né? Você começa a usar, aí você começa a entender, aí você começa a colher os benefícios, aí algumas pessoas, a gente sempre vai compartilhar, porque tudo que funciona para a gente sempre fala para o outro, né? Mas aí, em algum momento, a gente decide compartilhar isso de uma forma mais como um negócio, que vai fazer com que a gente tenha mais armamento para falar com mais pessoas e mais pessoas terem acesso a esses produtos que transformam a nossa vida. E hoje a gente vai falar de um assunto muito maravilhoso, porque além desses produtos transformarem a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa saúde mental, física, ela transforma a vida de todas as pessoas que estão no fluxo, desde quando essa planta é plantada até ela ser colhida. E a gente vai falar disso hoje, porque isso eu ouso dizer que isso é ainda mais maravilhoso do que os próprios óleos essenciais, porque realmente você ajudar o mundo, tanto na parte de natureza, de sustentabilidade, de devolver para ele o que a gente tira dele, quanto na parte de ajudar as pessoas, porque tem muita gente que precisa de ajuda no mundo, e a do Terra, ela olha para isso de um jeito muito profundo e transformador. E a Gil é a melhor pessoa para falar desse assunto. Estou amarradona de ouvir tudo que você pesquisou nesses dias, porque eu tenho certeza, Gil, que você faz com muito amor, com muito coração. Então, eu estou aqui, você é uma aluna tua hoje, para falar a verdade, mas estamos juntas para eu compartilhar tudo o que eu sei da do Terra. A gente acabou de sair da Convenção Global, que foi semana passada. A Convenção Global, eles pegaram muito, foram 4 dias mostrando todos os projetos de co-impacto, todos os projetos de análise de produto, tudo que eles conseguiram registrar no FDA. Então, assim, a do Terra é muito grande e só está começando, e ela já impacta muitas vidas. Então, Gil, vamos lá, pode começar. Muito grata, viu? É um prazer para mim estar aqui com você. O prazer é todo meu. Então, a do Terra, ela se baseia basicamente em 3 pilares. O CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. O Healing Hands, que é uma fundação de impacto positivo social, principalmente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E o Co-Impacto Sourcing, que é o que a gente vai focar mais hoje, mas assim, não tem como falar de uma coisa e não falar de outra, porque acaba que um puxa ao outro e vocês vão entender o porquê disso. Mas, assim, a ideia da aula foi focar mais nessa parte de co-impacto, mas acaba pegando um pouco de tudo. E aí a gente vai destrinchar aqui um pouco sobre como que funciona cada etapa do co-impacto, desde os produtores, né? O que é o co-impacto sourcing? É basicamente um compromisso que a do Terra tem de trazer impacto positivo para cada elo de fornecimento, desde os produtores até os cientistas, para depois chegar na gente. Então, os produtores são aquelas pessoas que estão ali diretamente com a terra, né? Fazendo a questão de adubação, de controle, de plantar mesmo. Aqui essa parte mais braçal, vamos dizer assim. E a gente vai ver mais para frente que, em geral, são comunidades mais carentes, né? São até países que não são desenvolvidos. E depois tem a parte dos destiladores. A gente vai destrinchar cada uma dessas partes aí, por isso que o foco é no co-impacto. Mas vocês vão ver que vai acabar puxando o Healing Hands e o CPTG, porque acaba sendo um trabalho mútuo, assim, um trabalho que um depende do outro. Os destiladores, que são as pessoas que são responsáveis pela colheita e destilação em si, que seja a vapor, que seja extração a frio, e os cientistas, que fazem os testes do CPTG, que garantem essa qualidade para a gente, estão lá no laboratório testando cada lote que vem para garantir que é seguro passar na gente, que é seguro tomar, que é seguro a gente estar passando nos nossos filhos, enfim, e distribuindo para a nossa família. Você quer acrescentar alguma coisa? Tá.
É isso mesmo, assim, a do Terra, ela sempre fala isso, que ela se baseia nesses 3 pilares, né? E eles se conversam o tempo todo mesmo, então a gente fica até um pouco perdido de tanto projeto, de tantas coisas que vêm ao mesmo tempo, assim. E vamos falar então dessa parte do Coimpacto, que é muito linda, tem histórias comoventes e maravilhosas, assim, do como a do Terra transforma esses lugares onde ela extrai o óleo, que é exatamente isso que você está falando, que geralmente é lugares sem recursos, né? As pessoas não têm água para tomar, né? Que é lugares pobres mesmo, a própria Amazônia, né? A do Terra faz ali a extração da copaíba, mas tá tudo, Gil, perfeito, vamos lá, maravilhoso. Os produtores, que é o primeiro elo, vamos dizer assim. Os produtores, a do Terra ela faz parceria com artesãos de mais de 45 países, tendo como objetivos obter as melhores condições de semente, solo e o ambiente de cultivo. Então, a seleção, toda essa parte braçal de plantação, desde a seleção das sementes, do melhor solo e do ambiente do cultivo em si, justamente para estar trazendo condições justas para essas comunidades que trabalham diretamente com a terra. E aí, a gente vai falar aqui mais para frente sobre essa relação do local de cultivo. Mas uma coisa bem interessante é que a do Terra, onde as plantas crescem melhor. Porque, assim, cada local, ela vai ter um ambiente ali para que a planta, ela sobreviva. A planta, ela não vai estar ali à toa, vamos dizer assim. Ela tem os mecanismos de sobrevivência para aquele local. E é por isso que tem algumas plantas que crescem em áreas úmidas e outras em áreas secas. Não é à toa, é porque a planta ela é adaptada para aquele local. Então, por exemplo, a melaleuca. A melaleuca é um óleo essencial que a gente acaba usando muito para essa questão antifúngica, antibactericida. Por quê? A melaleuca ela é originada na Austrália, ela é muito cultivada lá e usada pelos aborígenes, que são o povo de lá, né? E eles... A melaleuca, ela cresce em torno de uma área que é tipo um lago. Então, a área úmida, isso atrai muitos fungos. Como que essa planta ela vai se proteger? Produzindo antifúngicos naturais. E é por isso que a melaleuca ela é tão eficiente nessa questão fúngica, entende? Porque a planta ela tá ali sempre se protegendo das ameaças. A gente tem que pensar biologicamente que a planta, os animais, enfim, tudo tá ali, eles criam estratégias para se proteger todos os dias, do frio, do calor, da umidade. Então, cada planta ela vai crescer melhor em algum lugar. Tem plantas que crescem bem aqui no Brasil e no sul do Brasil, e tem plantas que não vão crescer tão bem no norte, e assim sucessivamente. Então, a gente se faz essa pergunta, né? Onde as plantas crescem melhor? Então, com o intuito de trabalhar com parceiros comprometidos para assegurar as melhores condições de cultivo, a do Terra busca o fornecimento dos óleos essenciais em todas as partes do mundo. São 45 nações e mais de 170 fontes de óleo essencial, onde a do Terra vai no país de origem de preferência ou onde o óleo essencial ele possui o melhor perfil químico para estar extraindo daquele país, daquele lugar em específico, onde as condições ambientais, as condições abióticas e bióticas vão ser mais favoráveis para que aquela planta se desenvolva de uma forma que possa oferecer para nós, como produto final, né, como óleo essencial, o melhor perfil químico para que a gente possa usar isso com fins terapêuticos. Você quer falar alguma coisa, tá? Ô, Gil, quero fazer um comentário. Isso daí é muito interessante, essa parte do perfil químico, porque, por exemplo, o Brasil, ele é, se eu não me engano, o terceiro maior produtor de óleos essenciais em volume, quando você pensa no volume todo produzido do óleo essencial. Se eu não me engano, é terceiro.
Só que desse volume todo, quase que 90% é óleo cítrico. Então, a gente não tem muita variedade de óleos essenciais. A gente faz basicamente os cítricos, então a tangerina, a laranja, o limão, a mandarina, é basicamente tudo do Brasil. Não 100%, porque existe um pouco na Itália também, o lemon, mas o Brasil na laranja, na tangerina, é único. Né? Tanto é que são óleos muito relacionados à nossa infância, ao cheiro do Brasil. A gente tem bastante, o brasileiro ele é bem conectado com esse aroma. E a copaíba lá na região norte do Brasil. Então, ou seja, é isso. Não é, a lavanda da Bulgária é diferente da lavanda do Brasil. Ela vai ter um perfil químico completamente diferente, inclusive propriedades terapêuticas praticamente opostas. A alfazema do Brasil, ela tem outro perfil químico da lavanda francesa, que é a que a gente usa na nossa casa. Então, isso é muito importante a gente entender que a planta tem espécies, e as espécies vão ser específicas daquele local. Então, a lavanda que a gente usa é a lavanda lá da Bulgária. Isso muda tudo. Tanto é que até uma coisa, Gil, na convenção eles anunciaram que a lavanda da Doterra é a melhor lavanda do mundo em perfil químico. Porque ela é na melhor condição, na condição perfeita, na condição ideal da planta. Então, ela é a maior. Tanto é que a lavanda, ela foi registrada no FDA, que é a Anvisa americana, com um grau farmacêutico. Ela é considerada um medicamento para o FDA, o óleo essencial de lavanda. Então, assim, o Brasil, ele está começando todo nesse processo, a gente tem toda a parte alopática muito forte, o Ocidente, ele tem uma certa resistência em relação às coisas naturais, né? O Oriente é diferente, o relacionamento com a comida, enfim, com tudo. Mas isso é muito interessante. E aí, uma outra coisa que eu ia falar é da melaleuca, que lá nesses lagos da melaleuca, na Austrália, eles eram considerados até sagrados pelos índios australianos, pelos aborígenas, porque como ficava ali aquele elixir de melaleuca, né? Porque caía as folhas, e as folhas ficavam na água, e o sol, e aí ficava toda aquela destilação mesmo do óleo essencial, ficava ali um banho com aqueles compostos químicos. E aí as pessoas entravam lá com feridas horríveis, com infecções, com problemas gerais, que não sabiam o que elas tinham, como elas iam se curar, e elas saíam de lá e ficavam limpas, né? Porque ela é antisséptica, antifúngica, antibactericida, é antiviral, é anti-tudo. E aí ele era sagrado. Eles mascarem as folhas para proteção dos dentes. Limpar a boca. Exatamente. Acho que a Fê... Amiga, o teu áudio... Tá, depois a Fê complementa. Mas então é isso. Segue aí, Gil. Maravilhoso. Uma coisa que eu ia falar interessante sobre os cítricos no Brasil, e é por isso que você acaba, tipo, pegando uma coisa e outra, é que, assim, os cítricos no Brasil, todos os cítricos que a gente tem são de frutas que não podem ser vendidas. Que elas não vão ser vendidas por conta de alguma... Elas não são bonitas para venda, elas não são atrativas comercialmente. Exatamente. Tem essa seleção. Então, o que sobra, vamos dizer assim, né, é usado para fazer o óleo essencial e... Os rejeitados para... Então, muito legal isso. A parte de sustentabilidade, porque uma coisa que a gente iria jogar fora, comercialmente, a gente está usando como óleo essencial, que é muito bom e, enfim, tem vários... E acessível, e um óleo super acessível, porque os cítricos são baratos, né? Você está falando de uma média de R$50, um frasco de 15 ml, um frasco que tem 250 gotas, com muitas propriedades, e é barato, e esse é mais barato por quê? Porque a demanda é alta, então é importante a gente entender que cada óleo essencial tem o seu valor de acordo com a demanda, com a produtividade, com a dificuldade de plantio, de colheita. Tem óleos essenciais, o óleo de melissa, gente, eles até falaram isso na convenção. O óleo de melissa, que eu vi que você colocou ele aqui, inclusive, né, Gil? O óleo de melissa, ele só é coletado uma vez por ano durante 4 horas. Então, ou seja, é uma colheita muito específica.
O rendimento é muito baixo, você precisa de muitas flores da melissa para você extrair aquele óleo essencial. Por isso que ele é um óleo essencial mais valioso, por isso que ele é um frasco que tem um valor maior, porque todo o processo dele, para você ter ali, vale muito para a natureza, vale muito para todas as exigências climáticas da planta. A camomila romana, Gil, ela ficou, acho que 3 ou 4 anos sem produção de camomila romana no mundo. Por quê? Porque a camomila é lá na Bulgária, região alta, fria, igual é a lavanda, igual é o óleo de rosa. Então, é um comportamento das flores, né? Flores mais ricas, flores que têm mais exigência. E devido à chuva que teve por 2 anos, por causa das condições climáticas, matou toda a plantação de camomila romana. Não tinha mais camomila romana no mundo, não tinha óleo essencial de camomila romana. Então, não pode ter agrotóxico, não tem, né? Os produtos da terra não tem, enfim, essa conversa aqui é conversa que, se a gente não segurar, a gente vai ficar falando 2 horas aqui, porque é um assunto maravilhoso, né? Mas vamos lá. Agora, vou falar sobre os 8 pontos, né, levados em consideração para os produtores, que é esse acordo entre a Aduterra e os produtores. O primeiro deles é geração de empregos. Então, esse acordo de estar gerando um emprego digno para as comunidades, proporcionar pagamentos justos e pontuais, porque em algumas comunidades, como a gente sabe que essas comunidades que não são muito desenvolvidas não têm muito conhecimento, então acaba que eles se sujeitam a condições injustas de trabalho, primeiro por não saber o direito e segundo por necessidade mesmo, né? Eles precisam comer, eles precisam, enfim, das necessidades básicas, então eles acabam aceitando qualquer coisa e muitas vezes ficavam meses sem o pagamento. Assim, um absurdo que a gente sabe que infelizmente acontece. Melhora na capacidade de fornecer, porque por conta justamente da limitação, né, de recursos da comunidade, acaba se limitando em relação à área, em relação às ferramentas, em relação a tudo isso, e a Aduterra vem com um treinamento para fazer com que a comunidade ela possa se apossar daquilo, né, que é da comunidade, porque essa questão de cultivo de terra é muito tradicional, é muito da comunidade fazer. Então, se apoderar do que é deles mesmo. E fazer isso da melhor forma, otimizando para que seja lucro para eles também. Apoio a parcerias de longo prazo, justamente para garantir para essas comunidades longevidade no trabalho, nesse sentido de parceria, né? Assegurar as condições de trabalho justas de acordo com o que tiver bom para os dois, né? E diálogo aberto. Também promover cooperativas para que essas pessoas elas possam estar em comunidades e entre eles para estar por dentro dos direitos e estar lutando pelas melhorias e pelo que eles querem, além de assegurar a gestão ambiental, que é essa questão da logística, emissão de carbono. Eu vi que eles fazem os transportes de semente quando possível, os transportes dos óleos e tudo pela via marítima, porque daí diminui a pegada de carbono. A questão da logística também, fazer de uma forma que diminui essa pegada e fazer de uma forma que impacte menos. Até porque a gente sabe, né, que recurso é limitado. Então, se a gente tira tudo, amanhã a gente não vai ter. É necessário respeitar o tempo da natureza. E aí também entra essa questão do valor do óleo essencial, porque, por exemplo, o copaíba, ele é extraído da árvore. Se você extrair demais, você vai matar a árvore. A mesma coisa é o frankincense, que é um óleo valiosíssimo. Eles fazem uma raspagem no tronco da árvore e daí vai liberar uma resina, daquela resina vai ser extraído o óleo essencial. É diferente dos cítricos, que tipo, vão ser frutas que vão jogar fora, tá ali em abundância, diferente da melaleuca, que tipo, é pego das folhas, que tá ali abundantemente na natureza. Existe um cuidado para que não mate a planta.
Porque se você matar a planta, essas plantas são plantas, tipo, que demoram para crescer, para virar adultas, para ter essa quantidade de óleo essencial. Se você não faz de uma forma sustentável, não vai ser sustentável. Amanhã não vai ter mais. E aí a gente não vai poder reverberar isso para outras gerações. Inclusive, tem parcerias com o pessoal da comunidade para fazer a plantação. Eu vi, foi do frankincense, que eles estavam fazendo, acho que, eu não lembro a quantidade de mudas que eles iriam plantar para ter isso nos próximos anos, né? Porque a gente não consegue ter o benefício rápido na natureza. E eu acho que esse é uma das grandes lutas que eu tenho nesse amor por sustentabilidade, porque para convencer uma pessoa a fazer algo sustentável, eu não consigo dizer que seu benefício é para amanhã, é para daqui a 2 anos, é para muitos anos. É pensar no próximo. Isso pra gente é difícil, principalmente hoje, né? Que a gente tá, tipo, com internet de informação rápida. Eu quero agora, eu quero agora. Então, a gente precisa olhar para a natureza e aprender com ela, que para ser sustentável tem que respeitar os limites e facilitar o desenvolvimento da comunidade. Deixa eu só fazer um comentário. Na convenção, eles falaram muito isso. Eles falavam muito assim, não é que a gente entrega o melhor óleo essencial do mundo, que é o melhor óleo essencial do mundo, porque o CPTG prova isso, né? Mas, além disso, a gente vai entregar isso para os seus netos. A gente vai entregar isso para sempre, porque a gente faz de uma forma sustentável. Não adianta você pegar um óleo essencial que a empresa extrai, isso vai acabar. Então, você está pensando só em atender aquela demanda atual e não em fazer isso para mudar o mundo, não para isso se manter por gerações. Então, a Duterra é uma empresa que pensa demais nisso. E esse tipo de pensamento foi o que ganhou meu coração na Duterra. Porque a gente vem de um mercado, e eu falo isso por ter sido farmacêutica industrial, onde a indústria não está preocupada com isso. Ela está desde que existem as regras ambientais, os sustentáveis, que ela tem que cumprir e tudo mais. Mas o lucro, o vender mais, é o que move, sabe? E aí você pega uma empresa que tem um pensamento diferente, no começo você até duvida. Porque quando eu via isso, eu falava, será que é assim mesmo? Porque eu vim da indústria e eu sabia como era trabalhar dentro de a indústria farmacêutica, a indústria mais rica do mundo, né? E aí você vê que o quanto a indústria, né, faz para ter todo esse lucro que ela tem. Então, é muito legal. Essa parte, assim, para mim, da Duterra, é a parte que por isso que eu falo, é tão importante quanto você saber que o óleo essencial é bom e para que ele serve. É você saber que você está fazendo parte de um programa que ajuda o mundo a ser um mundo melhor. E isso, acho que não tem missão melhor do que essa que a gente pode fazer na nossa vida, é contribuir para a vida das outras pessoas, né, para um mundo melhor, para as próximas gerações mesmo. Para mim, a Duterra é apaixonante. Com certeza. Esse pensamento, né, é muito importante, justamente para você deixar o legado. A gente sempre pensar em algo que possa deixar o legado, que possa ser sustentável. E aí, por último, facilitar o desenvolvimento da comunidade, justamente porque em algumas comunidades não tinha hospital, que é uma coisa super básica. Não tinha água, Gi. Água. No Haiti não tinha água. Quando eles chegaram no Haiti, eles perguntaram qual que era a maior dificuldade da comunidade, e eles falaram que era não ter uma água, o sonho deles era que a família tivesse uma água que, se ele usasse, ele não ficasse doente, porque a água que tinha ali era uma água contaminada, então, se usasse aquela água, ficava doente. E imagina, não tem água. A gente está falando de uma coisa que... Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas é nesse mundo aqui mesmo. Sim. Que a gente vive e que a gente faz parte. Exatamente. E aí, o mais louco é que a gente, eu falo por mim, né? E muitas vezes eu esqueço que existe essa realidade nesse mundo que a gente está vivendo agora, porque a gente fica tão preocupado nas nossas coisas, na nossa vida, na nossa família, nos nossos problemas, que a gente esquece que tem muita gente precisando de ajuda.
E não estou falando, pode ser pessoas próximas, mas a gente está falando disso, de pessoas que morrem de fome, de pessoas que são traficadas, porque existem projetos que falam sobre isso, sobre sequestro de pessoas, abuso de crianças. A do Terra é envolvida com umas coisas que você fala, nossa, eu estou preocupada com os meus problemas e olha só esse tanto de coisa que está acontecendo aqui nesse momento no mundo, que tem alguém olhando para isso e eu participo de um programa que ajuda isso, porque a gente no dia a dia é difícil a gente conseguir doar, isso é um treinamento que a gente precisa fazer, mas quanto que você ajuda mesmo as pessoas? Quanto que você doa o seu tempo para ajudar o próximo? Não é tão simples, né, na nossa rotina, assim, pelo menos a leitura que eu tenho, né, da minha própria vida mesmo. Então, saber que tem pessoas que você participa de coisas que funcionam para isso é muito bom. Você fala, pô, ainda bem que de alguma forma eu estou contribuindo para isso acontecer. Agora vamos falar dos destiladores, que aí é, vamos dizer, o segundo elo da extração dos óleos essenciais. E aí fala aqui, a extração de óleos essenciais é um processo delicado e caso isso seja feito de maneira inadequada, a destilação pode alterar ou destruir os compostos aromáticos da planta. Se a destilação for realizada com cuidados personalizados, o óleo essencial resultante retém um forte perfil químico, que é o que a gente procura, para proporcionar esses benefícios a nós consumidores finais, né, no finalzinho ali do ciclo da cadeia. Então, até no processo de destilação, que é essa questão da extração de fato do óleo essencial da planta, se for feito de uma forma errada, pode estar trazendo tóxicos para o óleo essencial, né, para o produto final, pode estar destruindo o perfil químico, então do que adianta, né? Você está usando uma coisa que o perfil químico não é condizente com a realidade esperada. Daí você vai usar para um fim terapêutico, mas você não vai ver resultado porque o perfil químico ali está alterado, não está conforme era para estar. Então, é bem importante que cada processo seja feito de uma forma com muita responsabilidade, para que, no final das contas, a gente possa ter o produto esperado. E aí, eu trouxe o exemplo da Bulgária, que a STR era uma empresa já de destilação, mas ela não tinha muito potencial, digamos assim, justamente por conta da infraestrutura e da própria preocupação mesmo. Então, a Doterra fez uma parceria com a STR, era uma destiladora que já existia, porque a Thais já falou, né, que tem a lavanda, tem a melissa, tem a camomila romana, a rosa, só óleo essencial raro. A Bulgária, já quero ir para lá. Só tem óleo essencial de altíssima qualidade e fins terapêuticos maravilhosos. Então, a Doterra fez essa parceria com a STR, trazendo mais logística e suporte para que pudesse acontecer as destilações lá de uma forma que iria acontecer de forma segura, para no final das contas ter esse perfil químico esperado. E aí a STR revitalizou o setor por meio dessa abordagem de fornecimento da Doterra, concordando com todos os parâmetros de co-impacto, se adequando, né, a esses padrões de co-impacto para estar aí fazendo essa parceria e proporcionando às pessoas que fornecem as plantas para extração, fornecendo para os próprios trabalhadores de lá, os destiladores, condições de trabalho melhor e mais seguras, né, no sentido de longo período. Enfim, então, são parcerias muito legais. Você quer falar alguma coisa sobre essas parcerias da Doterra com as destilarias e tal? Eu acho isso bem bacana. A STR, eu falo que é meu sonho, né, ir lá. Uma vez eu e a Paula, a gente fez uma live para falar sobre por detrás do frasco. Era muito legal essa live que a gente fazia. A gente falava sobre a história do local que entrega a planta. E aí a gente falou da lavanda, e aí a gente contou a história da STR toda.
E aí a gente até falou, ai, meu Deus, a gente vai um dia lá, hein? Fechou. Então a gente tem aí um compromisso de ir um dia até a Bulgária. Imagina ir lá conhecer toda a plantação de rosa, de lavanda, de camomila, imagina, é sonho, né? Mas vai acontecer. Eu E fiquei super aí, tentada também, fiquei com vontade de ir quando eu tava pesquisando. vamos! É só a gente é só a gente ir, só a gente fazer as coisas para ir. A gente vai. Não, eu vou com certeza, já prometi. Ao vivo, na live, a gente prometeu que a gente ia, então a gente tem que cumprir. E a STR hoje é a maior destiladora da Bulgária, e ela faz todo. Perguntaram no chat se tem perda. Depende do tipo da extração, depende de muitas coisas, né? Da planta. Então, depende. Isso é um ponto que precisa ir no processo específico da planta. Não existe nada padrão. Cada planta, cada óleo essencial tem o seu procedimento todo cumprido de acordo com o que for melhor para ela. Então, depende ao tempo da colheita, o tempo de secagem, o tempo de destilação, tudo depende. Eu sei que a perda acho que é mínima, porque assim, o que não vai para vender, eles transformam em óleo essencial e suco. Então, assim... vai gerar alguma coisa. É realmente um bagaço. E aí, os cientistas, né, meus colegas de profissão... Nossos. É verdade, você também, farmacêutica. A Duterra entrega mais de 30 cientistas com laboratório, com tecnologia de ponta, onde esses cientistas, eles fazem os testes nos óleos essenciais e eles são responsáveis por esse fornecimento e evolução nos modelos dos testes, procedimentos, porque a gente vai falar mais na frente sobre o CPTG em si, mas o CPTG é uma criação da Duterra. Eu falo que é como se fosse uma ISO, é como se fosse um selo de garantia que a Duterra criou, porque como os padrões que a Duterra estabeleceu de análises físico-químicas e microbiológicas eram superiores a qualquer padrão que já existisse, tanto do FDA quanto da Anvisa, então a própria Duterra criou a especificação dela. Para o óleo essencial que ela entrega, precisa fazer esse teste, e qual é a especificação, aceita de quanto a quanto, tem testes físico-químicos, microbiológicos, e a Duterra entrega um laudo, um certificado de análise segundo esse padrão, que é o CPTG. E isso é mais rigoroso do que a própria Anvisa pede, por isso que a Duterra é a referência, por isso que quando fala a Duterra é a melhor extratora de óleos essenciais, sim, porque ela, além de gerar o melhor óleo essencial, ela prova que ela faz isso, através da entrega desse certificado feito lote a lote do óleo essencial. Porque pode até ser que alguma extratora consiga um óleo essencial puro, mas ela não consegue comprovar isso com um certificado de análise físico-químico e microbiológico naquele padrão. Então, a Duterra hoje é indiscutivelmente, e provavelmente vai ser ainda por alguns anos, porque mesmo que alguma empresa começasse agora, ela precisaria ser muito forte para ela conseguir atender tudo o que a Duterra atende da ponta até a ponta da entrega. É uma empresa com um grau de qualidade muito alto, né? Assim, em todo o processo. Então, é maravilhoso. É outra coisa que é indiscutível da Duterra, é essa parte. Por isso que não tem como falar de uma coisa sem falar de outra, porque daí a gente vai puxando. E o CPTG em si, como a Tá falou, não existe nos óleos essenciais nenhuma regulamentação mundial ou aqui no Brasil que tem que ser assim, 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 assado. Não tem muita regra, vamos dizer. E até tem uma resolução da Anvisa que fala, só que ela é menos crítica do que o CPTG da Duterra. A Duterra, ela atende de longe isso. Por isso que a Duterra hoje... da Anvisa ainda tem mais outros. Sim, os padrões internos dela é mais alto do que os padrões regulatórios. Então, eu vou passar aqui um pouquinho sobre cada teste bem rápido, só para vocês entenderem, mas depois vai estar no... Tem vídeo, né? Site para vocês. Não, eu vou passar o site, porque daí dá para... navegar. Dá para ver vídeo, dá para ver como cada coisa é feita.
O primeiro o primeiro teste, são 8 testes feitos em cada lote, né, para garantir, porque assim, também não adianta fazer em um e não fazer no outro, porque contaminação é uma coisa que pode acontecer em um e pode não acontecer no outro. Devido justamente na destilação ou no processo de transporte, a gente não sabe o que pode acontecer. Ou na própria plantação mesmo. A natureza ela é imprevisível. E a gente, quando vai usar dela, temos que usar as ferramentas que a gente tem de tecnologia a nosso favor. Então, o primeiro é as avaliações organolépticas, que é o aspecto, aroma e cor do óleo essencial, né? Feito essa visão geral, vai para o segundo teste, que é a gravidade específica, que é a relação entre o volume e o peso daquele óleo essencial, e tem uma referência padrão para estar se comparando com isso. Cromatografia gasosa, espectrometria de massas. Esse teste número 3, eles identificam as moléculas e separam elas para assegurar que a química do óleo que está sendo testado é compatível com uma química esperada. Tá, esse perfil químico tem, sei lá, 80% de limoneno. É para ser isso? Tá, beleza, passa. Tá 30%, descarta. E eles descartam mesmo. Eu assisti o CPTG, que foi o evento da Duterra próprio para isso, eles mostraram. Inclusive, o laboratório é nos Estados Unidos ainda. Eles estão fazendo essa migração aqui para o Brasil, porque a Duterra só está aqui há 3 anos e nos Estados Unidos já está há 13 anos. E aí os laboratórios são lá. Então, tipo, vai para os Estados Unidos quando o óleo é daqui. Por exemplo, os cítricos, que é extraído aqui. Vai para os Estados Unidos e volta para o Brasil. Mas parece que estão fazendo essa migração do laboratório aqui no Brasil para não ficar esse vai e volta, que também não é legal financeiramente. É mais caro. Exatamente. Então, são feitos lá nos Estados Unidos esses testes ainda. O quarto teste é a espectroscopia de infravermelho, e esse é usado uma luz infravermelha para analisar a composição do material, dos óleos essenciais. O 5, que é a rotação óptica, é a estrutura da molécula, se a estrutura molecular ela é compatível com o padrão estabelecido. O índice refrativo é basicamente uma medida de luz para ver como que a luz ela se espalha através do óleo essencial. O 7 é os testes de contaminação. Esse para mim é bem importante, porque ele é testado os micro-organismos, os metais pesados, que são, né, super importantes da gente saber, e pesticidas. Basicamente, esses 3 componentes contaminantes, esses 3 contaminantes são testados no teste 7, para saber se tem ali alguma coisa que vai atingir a gente. E o 8 é o teste de estabilidade. Eu achei muito legal esse teste, porque é o teste que vai assegurar se o óleo essencial ele vai manter a pureza dele, a eficácia durante o tempo que você pretende utilizar. Então, assim, será que ele vai cumprir durante esse determinado tempo a função dele ou não? Então, é feito esse teste, e aí, nesse teste, eles fazem as manipulações, né, de umidade, porque para um óleo essencial ele se conservar bem, você tem que deixar ele longe da luz, você tem que manter ele fechado. Essa parte de umidade também ajuda a temperatura, e o calor, enfim. Então, as luzes, então por isso que até o vidrinho, a gente sempre fala, o vidro tem que ser âmbar, escuro e tudo mais. Então, eu achei muito interessante esse teste, porque eles fazem esses testes de brincar com essas referências, para ver se o óleo essencial ele vai realmente estar ali na medida do possível, né? Obviamente que se você deixar o óleo essencial aberto, aí não dá também, né?
mas na medida do possível ali... Porque aí você não cumpriu as condições de armazenagem, porque os testes de estabilidade, eles são, é como se você fizesse uma nova liberação de análise para você liberar para venda após X meses, anos, é onde a gente determina a validade. E aí, mantendo nessas condições, quais que são as condições? Longe de luz, numa temperatura ambiente, né? Não, porque assim, se é um lugar que é muito quente, por isso que a gente até fala, se é um lugar que você mora num lugar muito quente, de repente é interessante você manter o óleo essencial na geladeira. Justamente porque, nossa, vai ficar ali. A gente fala, não deixa no sol, não deixa perto da luz. Então, você mantém ali as condições de armazenamento que são básicas, que é temperatura ambiente, longe de luz. Eu achei muito interessante, tá? Foi assim, porque como a gente que já adotou esse estilo de vida usa o óleo essencial, 2 meses já tá acabando, já tá repondo ali, enfim, que usa no cabelo, usa na pele, enfim, usa para tudo, basicamente, então acaba rápido. Mas tem aqueles valiosos, aquele que a gente usa para um ritual específico, ou sei lá, no Natal, ou enfim. Esses bem valiosos, aí eu vi uma dica, deixa na geladeira, guardadinho lá. Eu achei bem legal isso, porque daí você fica, tipo, anos e vai estar... maravilhoso. Exatamente. Isso aí, Gil. Sabe o que eu vi no CPTG? Que até a água que eles vão limpar a superfície, de onde vão fazer os testes, eles fazem o teste na água para saber se a água não tem contaminante, que é justamente para a água não contaminar as amostras. Então eu achei isso muito legal, porque assim, você sabe, né, que você é dessa área de farmácia, o laboratório ele tem que ser muito esterilizado, condições muito boas, é autoclave, porque você pode contaminar ali naquele local mesmo. Então tem que ser feito tudo muito... Gil, indústrias fazem análise de água todos os dias. Todos os dias você tem a colheita da análise, você coleta a amostra, aí você analisa a água, aí você libera a produção. A produção não começa da indústria sem que você tenha analisado a água. Isso é parte de procedimento de controle de qualidade de indústria. Por isso que eu estou falando, a do Terra ela tem padrão de indústria farmacêutica, porque isso é uma exigência mesmo de você. Só que pro óleo essencial ainda não tem essa exigência no Brasil. Só que por isso que eu falo que ela é mais crítica do que a própria Anvisa, porque ela consegue fazer dentro desse procedimento mais crítico do que a legislação. Por isso que você pode tomar. Por que os outros você não podem tomar? Porque, de repente, ele não tem um controle de qualidade que vai garantir que não tem metal pesado, que não tem agrotóxico. Não tem como ele garantir. Está falando que não, mas ele não testou. E aí, se não testou, você não consegue aprovar sanitariamente para as pessoas ingerirem. É por isso que o óleo essencial da terra, ele tem autorização sanitária para ingestão. Porque ela cumpre mais do que o padrão regulatório, que garante, né, essa pureza, essa segurança. Maravilhoso. E aí, puxamos também o Healing Hands, né, um pouco das histórias do Co-Impacto e o Healing Hands, porque como eles já chegam lá com os produtores, já vê os problemas da comunidade, aí vai dar uma condição adequada de trabalho para aqueles produtores, começa a se envolver dali, aí começa a ver que as crianças não estão indo para a escola por algum motivo, enfim, e aí uma coisa vai puxando a outra e acaba que não tem como separar um do outro. E eu trouxe o exemplo da Melissa, que é extraída lá na Bulgária, que a do Terra fez uma sociedade, uma parceria com o The Social Tea House, que já é um projeto social de bolsas de estudos, e tem um outro que é de parques infantis, que esse The Social Tea House é dedicado a produzir oportunidades para crianças, de oportunidades iguais para crianças na Bulgária, ao se tornarem velhas demais para o sistema de orfanatos. Então, assim, a ideia do The Social Tea House é fazer com que as crianças que já estão numa fase quase adulta, né? Elas já estão muito velhas para estarem nos orfanatos,
Então, elas precisam ter oportunidades iguais no mercado de trabalho com crianças que são privilegiadas, que tiveram pais, que, enfim, de alguma forma tiveram esse suporte. Então, eles lá é uma casa de chá mesmo, que esses adolescentes jovens ali próximos da idade adulta trabalham fazendo chá, servindo e tudo mais, estudam e são preparados para o mercado de trabalho, para que eles possam ter essa oportunidade de dignidade mesmo, né? De ter um trabalho digno, de poder seguir a vida. Então, é bem legal, assim. E aí tem o Melissa, tem Lavanda e tem Rosa também, né, Thaís? Lá na Bulgária. Na Bulgária, sim, tem a Rosa, a Melissa, a Lavanda, a Camomila. Acho que são essas. Então, o que eu acho legal é que, assim, não é uma coisa que, vamos dizer, a do Terra vai e faz a própria fazenda, ou a do Terra vai e tem a própria destilaria, a do Terra vai e faz o seu próprio projeto social. Ela faz parcerias com o que já tem no mercado e proporciona para esses locais a melhor infraestrutura para que esses locais possam entregar o melhor potencial. Então, eu também, aqui no Brasil, eu vi uma ação que a do Terra fez no sul do Brasil, né, que os cítricos são extraídos, e a do Terra... Aqui no Rio Grande do Sul. É a Biocitrus, né, a destiladora. E uma escola tinha pego fogo lá, nessa escola. E aí, os filhos das pessoas que trabalhavam na Biocitrus começou, tipo assim, um rumor, né? Porque a escola que meu filho estuda teve um incêndio e tal. E aí a do Terra foi procurar, junto com outros parceiros, e reconstruíram a escola através do projeto Healy Hands. E também fazem tipo ações pontuais de pegar agasalho, brinquedo, doar para as crianças. Teve aqui, acho que foi nesse ano, acho que foi em agosto, teve uma ação dessa de arrecadar, né, os suprimentos para estar entregando. Então, em cada país onde há essa extração, eles veem aquele problema e fazem essas parcerias para ajudar socialmente quem está ali diretamente na entrega disso, seja os destiladores, os produtores, os cientistas também. O Healy Hands tem muitos projetos. O Healy Hands, Gil, tem muitos projetos. Tem uma ONG que eles apoiam também, que chama Childhood, que é para suporte a crianças abusadas. E, nossa, tanto é que o Hope, o óleo essencial Hope, é um óleo que, quando a gente vê, não tem PV, mas ele é um óleo que o lucro, né, se paga todo o processo, mas todo o dinheiro que se ganha com ele vai para o Healy Hands. Então, você comprar esse óleo essencial, você está ali doando, né, ajudando o Healy Hands a ter verba. E são muitos. Nossa, quando eles chegaram aqui no Brasil, eu lembro que eles doaram um valor, assim, bem interessante para a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Tipo, uma coisa que não tem nada a ver com os óleos essenciais, assim. Mas eles ajudam muitas causas, assim, nossa, umas coisas impressionantes. É lindo os projetos que eles têm para ajudar as crianças, para essa parte toda. Healy Hands é cura com as mãos, né? A tradução disso, e é justamente isso que eles propõem, né? Que seja um projeto de cura para muitas pessoas, é muito legal. Então, não tem nada a ver, isso que a Fê está falando, não tem nada a ver com, não é só no local de origem, eles pegam e doam para lá um negócio de São Paulo, tipo, é onde eles entendem que eles podem ajudar de alguma forma. Sim, mas assim, tipo, de origem que eu falo, é ali do local, né, tipo, é do Brasil, não deixa de ter, por exemplo, extração aqui no Brasil, e eles ajudam o Brasil como um todo, no sentido de onde... não, sim. Tiver essa demanda, não sim, mas não é só na comunidade. Sim, isso. Uhum.
Isso. Tem ações mais abrangentes. Sim. E aí, a fonte utilizada foi esse site, o Source2U. Tem também um site da Terra em si, mas esse daí é um site específico que fala sobre cada parte, os óleos essenciais em si, como que é extraído e de onde que é. Então, eu recomendo vocês, depois eu vou disponibilizar, né, esse PDF, e aí é só clicar 2 vezes que já vai direcionar vocês diretamente para o site. E aí é muito bacana porque você vai olhar... Eu olhei o Ciprest, eu não lembro qual que é o lugar de extração, mas assim, a ideia de estar plantando o Ciprest é que depois do Ciprest estar numa idade adulta, eles vendem para fazer a parte de madeira, né? E durante esse processo, que são longos anos até a planta ficar boa o suficiente para cortar madeira, eles ficam meio que sem dinheiro. Então, para que ela cresça alta e longa, assim, sempre tem que ter podas para poder fazer esse crescimento. E os óleos essenciais são feitos justamente com essas podas, gerando para essas pessoas um retorno financeiro durante esse tempo. Eu acho que são 20 anos até a árvore se tornar boa o suficiente para vender como madeira mesmo, né? Como essa parte de madeira. E eu achei muito bacana, né? Porque daí as pessoas que estão fazendo esse cultivo durante esse tempo, que estão cuidando da planta, elas podem se beneficiar de um valor que eles meio que não estavam esperando, porque a finalidade era fazer crescer para para vender a madeira depois. Então, cada óleo vai ter uma história, e é muito legal quando você se debruça e olha o que acontece, quais são as partes das plantas utilizadas e o que tem por trás. Eu recomendo que vocês deem uma fuçada no site. E aí, para finalizar, eu trouxe essa frase aqui que todo mundo conhece, mas eu fiz uma pequena adaptação, que é: viva a mudança que você quer ver no mundo. Porque o ser, pelo menos para mim, né? Tipo, seja... fica muito, tipo, ser ou não ser, eis a questão. Então, para mim é uma coisa muito pesada. Tipo, eu sou tal coisa. Então, eu acho que o viva é uma coisa que eu peguei para minha vida, assim. Eu vou viver a mudança que eu quero ver no mundo. Mesmo que ela seja pequena, mesmo que hoje eu só consiga fazer, sei lá, 10%, mas eu vou fazer. Não vou esperar, tipo, que eu possa aos 100%, sabe? Então, esse é um convite para todo mundo que está aqui, independente de qualquer coisa, para vocês viverem essa mudança nas pequenas coisas que vocês fazem. Na alimentação, na roupa que vocês usam, em tudo. Tipo, nos cosméticos, no celular, em como vocês lidam com os objetos de vocês. Comecem a pensar na produção disso, no como que isso impacta as pessoas. Dá um pouquinho de trabalho no começo, porque daí você tem que parar para pesquisar, para procurar as marcas que você vai começar a se relacionar. Você não precisa ser um grande influenciador, você só precisa ser assim mesmo, um cidadão comum atrás de fazer a compra certa. E eu falo isso para todas as empresas, sabe? Não é só a do Terra. Esquece a do Terra agora, é como pessoa mesmo. É você fazer as escolhas que são melhor para você e melhor para o mundo, de uma forma: será que esse trabalho é escravo? Será que eu estou comprando esse produto aqui tão baratinho? De onde ele vem? Será que ele vai fazer algum mal para mim? Dá uma pesquisada antes de você investir o seu dinheiro, porque para você ganhar aquele dinheiro, você gastou o seu tempo. E tempo é limitado, então você não pode ficar dando para qualquer coisa. Direciona para a mudança que você quer ver no mundo. Viva essa mudança, nem que seja só um pouquinho de cada dia. É isso. Muito obrigada. Você quer compartilhar mais alguma coisa para finalizar, tá? Quero te agradecer, Gil. Foi ótimo. Parabéns. Muito bom. Eu que Privilégio poder te agradeço. ouvir. É sempre muito bom compartilhar com você. E agora vamos para o sorteio. Vamos. Gente, ó, coloca aqui.
Coloca no chat quem que vai participar do sorteio. Vai ser para todo mundo que está aqui, né? Mas aí eu, a Fê, a Carla, a gente não precisa, não vamos colocar os nossos nomes. Vamos deixar que mais pessoas ganhem e tenham a oportunidade de ganhar. Coloquem aí para mim o nome de todo mundo, então, que tá, para eu colocar aqui no chat. Daí eu faço uma lista aqui rapidinho. A gente respondeu todas as perguntas, eu não consegui acompanhar o chat. Eu acho que sim. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui. Então, ó, um vai ser a Anne Caroline. Deixa eu abrir aqui grande o chat para ainda ficar mais fácil. Então, ó, 1 vai ser a Anne, 2 vai ser a Sônia. 3 vai ser a Vanessa. 4 vai ser a Mídia. É assim? É Mídia Anjos. Ou é Midian. 5 é a Cândida. Anne. 6 a Lília. 7 a Michele é sortuda. 8 é a nossa querida Tere. Mais alguém? Ó, 1 a Anne, 2 a Sônia, 3 a Vanessa, 4 a Midian, 5 a Cândida, 6 a Lilian, 7 a Michele, 8 a Tere. Mais alguém? Não? Quer que eu faça aqui, Gil, ou você quer fazer aí? Faz, eu não tenho muita familiaridade com o site do sorteio. Se você puder fazer. Faço. Tem 16 pessoas no chat, só tem 8 pessoas participando. Deixa eu ver aqui se tem. A Denise já tá, a Fabiana... A Carla Batista colocou o nome, falou eu agora. Então, 9, Carla Batista. Vamos deixar a pessoa escrever o nome no chat, né? Porque senão a gente não pode nem saber quem é exatamente. Se a pessoa quer participar, coloca o nome no chat. Quem não se pronunciou ainda, se pronuncie, por favor. Pronto, então fechou. Vê, eu vou falar de novo. 1, a Anne, 2, a Sônia, 3, a Vanessa, 4, a Mídia, 5, a Cândida, 6, a Lilian, 7, a Michele, 8, a Tere, 9, a Carla Batista. Beleza? Mais alguém que quer participar do sorteio, que eu não falei o nome? Não? Então, fechou. Fechou. Então, tá ruim o seu áudio. Escreve aqui no chat. Então, mas a Denise tá aí? Porque às vezes a Denise nem tá aí. Eu tô aqui, mas eu não sei escrever. 10 a Denise. Eu nunca consigo escrever, gente. Mas pode falar, não tem problema. Tem que se comunicar. Celular. Não importa como. Então, outra 10 a Vanessa. Sônia aqui, eu acho que é a Sônia Cruz, é a Sônia Vó, Carla, que tá aqui no outro. Eu coloquei uma Sônia, eu acho que eu coloquei a Gutierrez, né? Eu acho que a outra Sônia é Sônia Cruz. Deixa eu ver se eu não sei se a Carla tá ouvindo, se a avó tá ouvindo. Porque só dá para ver Sônia, não sei se é ela disse que viria. Sônia, ela tá até sem o mute. Bom, eu coloco ela aqui então, Gil, se você conhece, é isso? Sônia Cruz, eu acho que é a Sônia Cruz, Tá bom. Então, 11 pessoas. A Sônia Gutierrez é a 2, fechou. Bom, vamos lá então.